Boa tarde. Boa tarde. Vamos. Oi, Ivana. Seja bem-vinda. Ivana, tá me ouvindo bem? Hein? Tá me ouvindo bem? Então vamos. Vamos pra gente terminar as terceiras moradas e começar. Ai, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Assim tá bom. Então vamos. Deixa eu ver. Que o Espírito Santo possa dar graça, assim como Santa Teresa fez essa oração, né? Que o Espírito Santo possa nos ajudar daqui para frente. Recorri ao Espírito Santo e supliquei-lhe que de hora em diante fale em meu lugar, para que eu possa dizer alguma coisa sobre as moradas restantes, de modo a me entenderem. Recorri ao Espírito Santo para que ele possa nos ajudar nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho proposto de, através de um livro, que é O Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa, nós investirmos, aprendermos como se dá o autoconhecimento, como que eu posso me conhecer através dessa didática que Santa Teresa vai nos ensinando, vai propondo, né? Até nas quartas moradas, é uma morada de transição que ela fala, é uma morada de mudança, é como se a gente entrasse na vida, na adolescência. A gente ainda guarda muita coisa da criança, né? Da fase da criança, mas... Ai, deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Mas a gente já começa a desenvolver várias questões da vida adulta, vários comportamentos. Deixa eu ver se isso aqui fica melhor. Pera. O negocinho aqui não quer ficar. Vamos ver assim. Então, e até as terceiras moradas, a palavra é disciplina. A palavra é perseverança e disciplina. Se eu for disciplinada, se eu for continuando na jornada, eu vou evoluindo. A gente viu que para entrar no castelo é a vida de oração. E Santa Teresa d'Ávila é a mestra da oração. É a mestra que vai nos ensinar como que se dá o crescimento espiritual através da oração, de adentrar nesse castelo, né? As segundas moradas, continuamos cegos, mas já ouvimos a Deus. Nós entramos no castelo, Santa Teresa traz a imagem do cego e surdo, que você não vê e não enxerga a Deus, e não ouve, não vê, não enxerga e não ouve a Deus. Nas segundas moradas, você já começa de uma forma indireta ouvir a Deus. Começa a ter uma vida espiritual sem muita disciplina,
mas no cai, levanta e vai prosseguindo. Nas terceiras moradas é onde que a vida espiritual se estabiliza. Eu já passei dessa fase de cai, levanta, eu já consigo ouvir a voz de Deus, eu já não sou tão surdo, mudo, eu já consigo ouvir e já consigo falar um pouco de Deus. E já tenho uma vida disciplinada e organizada. Nas quartas moradas, que começam, né, a distinção entre contentamento e gosto. Nas terceiras moradas, nós temos muito contentamentos de fazer a vontade de Deus, de servir na igreja, de ter uma vida de oração mais disciplinada. A nossa vida, de uma forma geral, já está mais organizada, né? Então, na terceira morada, eu já tenho esses contentamentos desse fazer. Deixa eu ler aqui o que eu pus. As terceiras moradas, os que perseveram. Uma vida estável, constante, estabilizada. É o máximo que você chega sem entrar na vida contemplativa, sem entrar na vida mística. Fica claro que precisa pertencer a um grupo. Nas terceiras moradas, fica claro que a gente precisa pertencer a um grupo, que a gente precisa estar inserido em um grupo. É junto dos bons que a gente fica melhor. Então, é junto das pessoas boas, das pessoas que pensam como nós pensamos, que têm os mesmos objetivos que nós melhoramos. Então, é necessário que nós estejamos em um grupo, que nós estejamos em comunidade. Isso faz toda a diferença. Até as terceiras moradas, a Santa Teresa vai trazer a imagem do jovem rico, né? Ele já cumpria os mandamentos, ele já fazia tudo certinho, chega para Jesus e fala: mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus vai responder: cumpra os mandamentos. Ele fala: isso eu já tenho feito desde a minha juventude. E aí Jesus fala: então vai, vende tudo, dê aos pobres e siga-me. E ele sai da presença de Jesus triste porque ele era muito rico. Então, nas terceiras moradas, para passar para as quartas moradas, existe essa questão de aonde está o teu coração, aonde que está o teu desejo. Isso que faz a diferença para caminhar rumo às outras moradas. E a morada, a quarta morada, ela fica nessa transição, nessa fase de que aquela vida de terceira morada, que eu já faço tudo certo, que eu já sigo os mandamentos, que eu já participo da missa praticamente diariamente, que eu confesso, que eu tenho uma vida bem organizada, isso faz com que tenha uma estabilidade na minha vida espiritual e na minha vida diária, na minha rotina diária. Mas só isso não é necessário para que eu avance para as quartas moradas. Então, nas quartas moradas, elas começam com uma crise que vem de talvez de uma secura, de um problema que está acontecendo, mas para as quartas moradas é como se a gente mudasse de país, como se fôssemos para um novo país. Então, são costumes novos, línguas novas, comida nova, tudo novo. E eu preciso me adaptar a esse mundo. Quando a criança entra na vida adolescência, quando entra na vida para esse crescimento na adolescência, a criança começa a ter mudanças em tudo, mudança nos gostos, na fala, na forma de se expressar, o corpo começa a ter muitas mudanças, e essa transição das terceiras para as quartas moradas, Santa Teresa vai falar
dessas mudanças, desse acreditar, nessa fé de se jogar para essas mudanças que Deus começa a nos mostrar, né? Nas quartas moradas, Santa Teresa vai trazer a imagem do Salmo 118, 119, que é Senhor, dilata o meu coração. Deixa eu ver aqui que eu marquei aqui. As quartas moradas são 3 capítulos. Tomar um chazinho. O bem te vi cantando. Como dilatas o meu coração. Salmo 118, 119, né? Para a Bíblia que não é católica, versículo 32. Que aqui existe o coração é dilatado, é expandido a minha capacidade de amar, é expandida a minha capacidade de relacionar com Deus e com um amor fraterno, com os irmãos. E essa transição vai nos levar para cada vez mais ouvir a Deus. Ouvir, perceber qual que é a vontade de Deus. E nessa vida interiorizante que a oração proporciona, eu descubro que a vontade de Deus, a minha vocação, está dentro, no meu coração. E que Deus, morando, sendo o rei desse castelo interior, que é a minha alma, Ele vai me direcionando, vai falando, vai me dando a graça de ouvir, de escutar a voz dele, né? Então, nas quartas moradas são os adolescentes espirituais. O interesse para com o mundo muda, né? O interesse muda, mas eu ainda não tenho confiança, estabilidade nessa nova etapa. Ainda é tudo muito novo, como a imagem que eu falei sobre a mudança de país, né? É uma língua nova, são costumes novos, né? Na primeira, segunda e terceira moradas, para entrar depende de você e Deus ajuda. Depende da perseverança, né? Eu quero ter uma vida espiritual, então eu desejo ter uma vida espiritual, eu desejo ter uma vida de oração, Deus passa a me ajudar. Então, nessas 3 primeiras moradas, que são moradas de purificação, são moradas que vão trazer essa limpeza, tanto nos comportamentos, como nos pensamentos, quanto dos sentimentos. Então, é uma purificação dos sentidos, as 3 primeiras moradas. Quando eu adentro as quartas moradas, eu tenho assim uma mudança. Eu já não estou mais na vida infantil, não infantil, mas na vida de criança. Eu já consigo ter uma alimentação mais sólida. Eu já consigo assimilar com mais profundidade a vida de oração, aquilo que eu leio, a literatura, a leitura da Bíblia, ela passa a ter um sentido diferente. Parece que a gente começa a desfrutar da leitura bíblica, dos versículos bíblicos, de uma forma diferente, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, e nós começamos, né, a entender de uma forma mais profunda as verdades ocultas ali nessa leitura sagrada, né? Então, a gente faz e Deus ajuda, a gente faz e Deus ajuda. Nas quartas moradas, ele não pede que a gente faça, ele pede que nós entregamos, sejamos dóceis à vontade de Deus. É esse o grande desafio.
nas terceiras moradas, que nós ficamos muito no fazer, no o que eu faço, o meu trabalho, a minha atuação na igreja, a atuação nas pastorais, fica muito presente essa questão do agir, ainda está muito no externo. Nas quartas moradas, Deus já nos chama mais para dentro. A vida exterior passa a perder um pouco a importância, e a vida interior passa a ter mais importância nessa jornada rumo às quartas moradas. As primeiras moradas, Santa Teresa vai falar assim, que são moradas, são mais curtas, como se elas fossem mais curtas, mesmo sabendo que ela fala, não economize na ideia que faz das moradas, porque elas são imensas. Mas as quartas moradas, realmente elas são maiores, mais extensas, tanto que tem muito mais pessoas que chegam até as quartas moradas e ficam praticamente a vida toda. Aqui, até as terceiras moradas, tendo uma vida normal, de práticas diárias, práticas espirituais, a gente consegue se estabilizar nela. Nas quartas moradas, já fica um pouco mais difícil, mas também não é tão difícil, né? Que quando Deus pede que nós desejamos a Ele. Aqui Santa Teresa vai trazer para nós da importância de desejar a Deus. Mesmo que esse desejo ainda não consiga se reverter tanto em ações, mas esse desejo é importante. Deus quer acolher esse desejo, diferente das quintas moradas, que Deus quer tudo, que Ele vai pedir tudo, não só o desejo, mas tudo que nos envolve. Aqui, para adentrar nas quartas moradas, apenas o fato de desejar a Deus já é como se fosse as portas para adentrar nas quartas moradas. Aqui, nas quartas moradas, faça-se em mim a tua vontade. Aqui nós precisamos, como Nossa Senhora respondeu, como a Virgem Maria respondeu ao anjo, faça-se em mim a tua vontade. Aqui já começa a ter essa finalidade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu desejo fazer a vontade de Deus. Ainda eu não sei como, ainda eu não tenho essa visão, essa percepção, essa audição apurada para ouvir a Deus, mas eu desejo do fundo do meu coração fazer a vontade de Deus. Né? Nas quartas moradas, Deus tenta ensinar uma nova forma de viver. Ele decide e nós colaboramos. A decisão é dele, a forma é dele. Mudar para outro país dentro de si mesmo. É como se nós mudássemos de país dentro de nós mesmos. É como se nós adentrasse num mundo diferente daqueles que nós estamos acostumados, mas não no externo, no interno. A vida interior começa a ter mais substância, a vida interior começa a ser mais palpável, né? A vida interior começa a ser desvendada. Que vida interior é essa? Como que eu faço para silenciar o externo e ir para dentro? Eu já não tenho tantas dificuldades de ir para dentro como eu tinha na primeira, segunda moradas, né? A obra espiritual dentro de nós, e precisamos aprender a ler a Deus dentro de nós. Nas quartas moradas, Deus começa a nos ensinar mais dele. Ele começa a se dar a nós. Nós começamos a acostumar com a voz de Deus no interior e discernir o que ele nos pede. Nas quartas moradas, tem uma certa secura e é como se a gente desaprendesse a rezar da forma que a gente
vinha rezando, já não faz tanto sentido. E a gente começa a não separar tanto a vida de oração e a vida de trabalho, por exemplo. A vida de oração e quando eu estou lendo um livro. Começa a entender que a vida de oração é um estado, é uma presença em si mesmo. É esse mundo interior que está presente e eu tenho consciência dessa presença. Eu tenho consciência da presença de Deus. Isso faz a diferença em todas as minhas ações. E Santa Teresa nessas quartas moradas, ela vai falar que a vida para adentrar nessa morada não é uma questão de não fazer nada e ficar só na vida espiritual. É uma questão de fazer contato com essa presença interior, com esse mundo interior. Até as terceiras moradas conseguimos chegar seguindo as normas gerais, rezar, conversar, participar, se possível, todos os dias da missa, fazer penitências, jejuns. Até as terceiras moradas a gente consegue assim. Nas quartas moradas, Deus começa a pedir coisas que é só para você, são únicas. E por isso que Santa Teresa, nas primeiras moradas, ela vai falar da importância do autoconhecimento. Por isso que Santa Teresa começa as moradas falando de como que é importante o autoconhecimento, como que nós precisamos, deixa eu ver se tá aqui. Como que nós precisamos do autoconhecimento. Porque para adentrar nas quartas moradas, Deus começa a falar conosco de uma maneira exclusiva, única, singular. Ele começa a falar conosco com esse trato de amizade que Santa Teresa fala, que é a vida de oração. Esse trato de amizade, essa amizade com Deus, começa a ter realmente essa intimidade. E Deus começa a falar conosco através dessa intimidade, através desse mundo interior. Deus começa a operar não só no exterior, mas no interior também. E nas quartas moradas, Santa Teresa começa a nos ensinar a ler, a perceber, a experimentar como Deus age em nós. No primeiro capítulo dessas moradas é uma teografia, né? Saber ler a Deus, saber ler como Deus age em nós, essa teografia, essa leitura de Deus. A gente passa a ter uma percepção, uma leitura de Deus com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de instrumento, de conhecimento. E no primeiro capítulo ela vai falar da diferença entre contentamentos que começaram, né, nas segundas, terceiras moradas e gostos. Ela já traz para nós essa diferença. Né? Os contentamentos é aquilo que a gente sente quando nós fazemos, rezamos o terço, fazemos a proposta de uma quaresma, por exemplo, a quaresma de São Miguel, e a gente consegue cumprir, consegue ir até o final, consegue ter um propósito de ir à missa todos os dias, a gente consegue ter uma devoção com mais disciplina, com mais afetividade. Isso tudo traz para nós um contentamento. Nossa, que maravilha! Pela graça de Deus eu consegui fazer isso, eu consegui ter essa vida de oração, eu consegui ter isso que eu propus penitências, eu propus jejum e eu consegui. Eu propus ajudar na igreja, eu propus
participar de uma pastoral e eu consegui fazer tudo que eu tinha proposto, com a graça de Deus, eu consegui fazer isso. E se eu consigo fazer esses pequenos atos de piedade, gera em mim o contentamento. Eu consigo sentir esses contentamentos. É como se eu sentisse que Deus está satisfeito comigo. Se Deus está satisfeito comigo, eu começo a sentir esses contentamentos. E Santa Teresa vai fazer uma imagem dos arquidutos. Mas eu vou ler aqui primeiro uma outra passagem que fala o seguinte: as consolações nascem na obra virtuosa que realizamos. São, de algum modo, fruto do nosso trabalho. Com razão, ficamos contentes quando trabalhamos em coisas tão boas, mas, considerando bem, sente-se o mesmo contentamento em muitas circunstâncias da vida. Assim, por exemplo, ao herdar inesperadamente uma grande fortuna, ao avisar de súbito uma pessoa muito amada, ao avistar de súbito uma pessoa muito amada, ao realizar um negócio importante, ou algum feito ilustre que todos engrandecem, ou ao ver regressar vivo um marido, irmão ou filho que se julgava morto. Derramam-se lágrimas de viva alegria. Oi. Até a mim já tem acontecido algumas vezes. Assim como são naturais esses contentamentos, penso que o mesmo acontece com os que nos dão as coisas de Deus. Essas apenas têm origem mais nobre, embora as outras não sejam más. Em suma, as consolações começam em nossa própria natureza e terminam em Deus. Os gostos têm seu princípio em Deus e vêm até nós. E isso a gente falou um pouco na primeira live. Nas quartas moradas começam aqui os favores sobrenaturais. Essas moradas já se encontram mais próximas do aposento do rei. Os répteis venenosos raramente penetram nessas moradas. E quando intrometem-se, causa mais proveito que dano. Então, tudo que acontece, mesmo que seja algo aparentemente ruim, Deus transforma aquilo em proveito, em crescimento, em amadurecimento nosso. Aqui é necessário tomar cuidado com o embevecimento constante, contínuo e imutável. A água parada cria bicho, porque na verdade o Espírito do Senhor, quando paira, move e não deixa a alma estagnada em si mesma. Então, cuidado em ficar só querendo na consolação, ficar só parada achando que, nossa, já tô santa demais, né? E ela vai trazer essa imagem. A água parada traz bicho. Então, nós precisamos agir. Nós precisamos fazer como Santa Teresa fala, encontrar Jesus no meio das panelas. Encontrar Jesus na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Nós precisamos ter uma vida contemplativa, uma vida interiorizante, mas como eu disse, é uma vida de presença. Saber da presença de Deus na nossa vida. E Ele está presente 24 horas, em tudo que a gente faz. E quando a gente começa a viver nessa certeza da presença de Deus, isso nos traz confiança e traz também um alerta. É como se, olha, fica mais difícil eu ofender a Deus, fazer algo que Ele não gosta. Porque eu sei, eu consigo perceber a presença dele, né? As consolações são como os aquedutos de água, feitos por mãos humanas, reservatórios.
As consolações nascem da obra virtuosa que realizamos, são fruto do nosso trabalho, que nos contentam. Eu acabei de ler, né? As consolações começam em nossa natureza e terminam em Deus. Exemplo, o consolo por ter feito bem a alguém, por ter sido justo, por ter decidido perdoar. E isso causa as consolações. Agora, os gostos, que ela começa a ensinar-nos a diferença entre consolações e gostos. Gosto começa em Deus e vem até nós. É a própria nascente. As consolações são os arquedutos, são a construção que a gente faz para que a água chegue até nós. Os gostos é a própria nascente que começa a vir dentro de nós. Do seu interior brotarão rios de águas vivas, né? Essas nascentes que enchem sem ruído e transborda. Os gostos espirituais têm seu princípio em Deus e vêm a nós. Fruem na alma com imensa satisfação, assim como os contentamentos, só que ainda mais. Exemplo, o gosto pelo silêncio, pela liturgia, o gosto até mesmo nas contrariedades, sofrimentos e perseguições. Como dilatais o meu coração. 118, 30, Salmo 118, 32. Quem tiver muita experiência, só por essas palavras entenderá a diferença que existe entre consolações e gostos espirituais. E Santa Teresa vai falar da dificuldade de encontrar palavras para descrever esse mundo interior. E por isso que ela reforça a importância do autoconhecimento, porque as palavras não conseguem exprimir aquilo que são os gostos, esse relacionamento com Deus. E ela começa a entender que Deus falou com ela, mostrou esse caminho para ela, para as outras irmãs, que ela também viu que tinha esse mesmo crescimento, viu que Deus operou de forma diferente. Então, por isso que ela fala da importância de ter esse autoconhecimento para entender como que Deus quer agir com determinada vida, com determinada alma. Ele não precisa fazer, aliás, ele não é que ele não precisa, raramente ele fala do mesmo jeito que fala com o outro. A Acesse Cristã, esse conjunto de exercício, de práticas cristãs que nos levam ao conhecimento de Deus, são importantes para todos, mas a forma que Deus fala, o que Deus pede como tudo, para cada um é único, exclusivo e singular. E se eu não tenho o autoconhecimento, eu não vou conseguir discernir que aquela voz é de Deus e não de uma outra persona que está em mim, que está no meu mundo ou que eu criei. Então aqui nas quartas moradas, ela começa a nos dizer da importância de estreitar esse relacionamento com Deus, da importância de nós termos esse relacionamento com Deus mais íntimo, com esse trato de amizade. E ela começa também a falar, deixa eu ler aqui, porque para a gente aproveitar bem o tempo e não... Tudo que Deus vai fazer vai ser no mundo interior. Sem o autoconhecimento, sem se perceber, é impossível avançar nesse caminho. Se Deus é aquela pessoa que a voz de Deus está sempre nos outros, se você é aquela pessoa que a voz de Deus está sempre nos outros, você vai ter dificuldade de ter esse trato de amizade com Deus. Você vai ter que fazer um esforço para ler o que acontece dentro de você. Esse esforço é pessoal. Eu preciso pagar o preço de fazer esse esforço. E o principal pedido que Deus nos faz aqui é assim: deseje profundamente, tenha uma determinada determinação em querer me conhecer, em querer ouvir a minha voz que está dentro, que está na sua alma. Tendo esse desejo, o resto Deus faz. Tendo essa escolha
por Deus para deixar as coisas exteriores e ir para dentro para ter esse relacionamento com Deus, a graça para que isso se dê, Deus vai fazer. Santa Teresa, como uma boa mestra e mãe, vai nos ensinar a entender as mudanças que ocorrem nessa etapa de crescimento espiritual. Nas quartas moradas começa uma nova vida, né? Aí vai falar sobre os contentamentos, os gostos, que eu já falei, que eu já li aqui. Os gostos, né? E os gostos são como uma experiência espiritual. Até então, eu vejo alguns vídeos do Movimento da Transfiguração, do César. Eu acho ele ótimo. Eu gosto muito da forma que ele ensina, da didática dele de nos ensinar, como que ele ensina. E esse exemplo do vinho, por exemplo, quando a gente tá mais infantil, né, menos amadurecido, gosta de um vinho mais doce, de um vinho com mais açúcar, né? Quando a gente começa nessa jornada, a gente começa a experimentar um vinho melhor e com menos doce. Esses são os gostos, né? Comparando aos gostos de Deus. Deus começa a nos dar paladar diferente para as coisas espirituais. E essa é a grandeza das quartas moradas. Esse novo gosto, esse novo paladar para as coisas espirituais. Até então, a gente é acostumado com leitinho, de repente vem um manjar diferente que Deus nos dá. Uau! Que é isso? Que coisa maravilhosa! E aí a gente se encanta por esse novo gosto, esse novo sabor que a vida interior tem em nós. E é isso que Santa Teresa começa a nos ensinar. Ela não dá uma fórmula de oração, mas ela dá um itinerário, olha, faz desse jeito. Faz a purificação das terceiras moradas, faz tudo que você deve fazer nas primeiras moradas para se purificar, para se limpar, para depois adentrar nas quartas moradas, que Deus começa a mudar o nosso gosto. O gosto pela vida interior passa a ter mais sabor. Saber diferente interiormente. A compreensão interior, a compreensão da alma humana. É necessário entender o que é a vontade e o que é a inteligência, o que é a imaginação, para distinguir o que é próprio da alma, o que é próprio da psicologia humana. A vontade e a inteligência são as faculdades nobres da alma, nos capacita a nos relacionar com Deus. E Santa Teresa começa a nos explicar que acontece algo muito presente em nós, que é o seguinte: a vontade e a inteligência, mas principalmente a vontade, que é uma capacidade superior da nossa mente, ela se desconecta das paixões, do sentimento, da imaginação. A vontade se une mais a Deus. E o que acontece quando a vontade se une a Deus? As paixões, os sentidos, as sensações ficam meio que baratinadas. Elas ficam meio que perdidas. A vontade está na determinação de querer conhecer a Deus, de querer servir a Deus, de querer ter esse relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus, de entender, de saber ler a vontade de Deus. E os sentidos estão aqui ainda totalmente desorientados. E isso faz com que a gente comece a rezar, comece a ter uma vida interiorizante e os sentidos, a imaginação começa a puxar a nossa atenção. E quanto mais nós estamos empenhados com a vontade de querer
ler a Deus, mais os sentidos, a imaginação, as paixões querem chamar a nossa atenção. Aí de repente a gente está na missa, a gente está num momento de adoração a Deus e vem pensamentos assim, nada a ver, pensamentos assim, meu Deus do céu, como é que eu tô pensando isso agora? E Santa Teresa fala, não olha para os gravetos, deixa o fluxo. São gravetos que vão passar na mente. Não se apegue a eles. Não se apegue a essas sensações, esses pensamentos, essa imaginação que quer puxar a nossa atenção para o que é externo, para tirar-nos dessa vida interior. Deixa com que elas venham e vão, né? Mas firme a sua intenção, o seu objetivo de estar fazendo essa leitura de Deus. Isso é muito importante. E eu vejo, né, e eu passo por isso muitas vezes, que eu fico, meu Deus, por que eu tô pensando isso agora? E aí, se eu vou tentar explicar e não querer pensar, aí que eu penso mais. E quando eu li, essa parte aqui foi uau! Foi assim, minha mente se abriu e falou assim, olha, é só deixar passar, não preocupa muito, não dê muita atenção, não foque isso. Foque a Deus, foque em querer ler a Deus, foque em querer conhecer a vontade de Deus para você. Esses pensamentos, essa imaginação, elas vão querer nos puxar, né? Vão querer te puxar para o externo e não para o interno. Então, esse movimento, ele é presente nessa transformação, nessa transição para as quartas moradas, que muitas vezes é como se as nossas orações estivessem áridas, realmente tivesse assim, nossa, mas parece que nada muda. E Deus começa a dar os gostos, principalmente nessas situações, para que a gente apreenda que não é pelo fazer, mas é pela vontade dele. E ele dá os gostos conforme ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer, não necessariamente quando eu estou sentindo algo. E ele, nessas moradas, Santa Teresa vai falar que ele quer nos desconectar desse sentir, desse, assim, se eu não estou sentindo, eu faço uma oração, mas não sinto nada. Então não vale a minha oração. Não é nada disso. A vida espiritual não é um sentir. Ela não depende do sentir. O sentir está relacionado aos nossos sentidos, aos nossos 5 sentidos, às nossas paixões, aos nossos pensamentos aqui, né? E não a uma vida interior e a uma vida espiritual. E aí Deus, na quarta morada, ele já quer que a gente mude essa chavinha, quer que muda esse conceito, esse padrão de ficar preso ao sensitivo, aos sentidos, e não à vontade e à inteligência, que são superiores, né? São faculdades superiores em nós. E Santa Teresa, tenha calma, mantenha sua vontade unida a Deus. Imaginação número 11. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Mas se a parte superior da alma está no alto da cabeça, por que não se perturba? Isso não sei. Mas sei que é verdade o que digo. Sofre-se quando a oração não é com suspensão da parte sensitiva. Havendo, porém, suspensão enquanto dura, nenhum mal se sente. O pior de tudo seria deixar a oração por causa desses impedimentos.
eu pensei algo que não devia, aí eu vou parar de rezar porque veio pensamentos impróprios, inoportunos nesse momento. Fala, não, isso seria pior. Segue o fluxo, continua na vida de oração. Enquanto dura, suspensão. Deixa eu ver. Havendo, porém, suspensão, enquanto dura, nenhum mal se sente. O pior de tudo seria deixar a oração por causa desses impedimentos. Não nos perturbem os pensamentos e imaginação, nem façamos caso deles. Se vierem do demônio, desaparecerão só com essa nossa atitude. E se procederem como procedem da miséria herdada, como muitas outras, em consequência do pecado de Adão, o remédio é ter paciência e sofrer por amor de Deus. Do mesmo modo, somos constrangidas a comer e dormir sem o poder escusar, o que não é pequeno sofrimento. Então, assim, faz parte da natureza humana. Então, segue o fluxo, né? Aqui, os sentidos, os afetos, os pensamentos, a imaginação, não faça caso deles. Una-se com a vontade para seguir a Deus. Exercite sua inteligência com os conhecimentos da verdade, da fé e do caminho certo e da caridade, das virtudes teologais. E deixe os loucos gritarem, né? Que vai falar, né? Que os nossos sentidos vão começar a gritar, vão começar a querer chamar a nossa atenção. Não se importe com a sua imaginação, não se importe com seus sentimentos, não dê tanto valor. Você começa a ver a miséria em você que nem imaginava que tinha. Nessa fase a gente começa a ter uma percepção nossa diferente. E nos outros capítulos ela vai falar sobre o recolhimento interior. Em que consiste a oração de recolhimento? É um recolhimento que me parece também sobrenatural. Não consiste em estar a pessoa às escuras, nem em cerrar os olhos, nem em coisa alguma exterior, conquanto mesmo sem querer os feche e busque solidão. Mas sente a alma, sem haver dúvida possível, um recolhimento suave que a chama ao interior. Como verá quem o experimenta. Tenho ideia de haver lido que é semelhante ao que faz o ouriço e a tartaruga, quando se retiram para dentro de si. Todavia, há a seguinte diferença: ele se retrai quando lhe apraz. E aqui não depende do nosso querer. E só quando se digna Deus outorgar essa graça. Então, assim, esse recolhimento interior é quando nós passamos a ouvir a voz de Deus e nós entendemos que Deus nos chama. É como se, de repente, no nosso interior brota uma vontade de um recolhimento, de ir para dentro e ouvir a voz de Deus. E aqui no segundo capítulo, ela vai falar sobre essa oração de quietude. Bem me parece que a vontade deve estar unida, de algum modo, à vontade de Deus. Mas só se conhece a verdade dessas graças de oração, verificando os efeitos e as obras que daí resultam. Nosso Senhor, tal graça de nosso Senhor é grandíssima para quem a reconhece ao recebê-la. Ainda muito maior será se não tornar atrás depois de a ter recebido, da oração de quietude. Exercitemo-nos como os habitantes das moradas precedentes
e ademais humildade. Por meio dessa virtude, o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos. E ela vai falar dos primeiros indícios para ver se sois humildes. Que eu não vou falar aqui, porque nós já estamos terminando. E aqui no 3º capítulo ele fala assim: sem artifícios humanos, parece que se vai construindo o edifício para a oração de que falei atrás. Os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir perdendo seus direitos, ao passo que a alma vai recuperando os seus que havia perdido. Então, com o tempo, essas vozes, essas paixões vão perdendo a força e vão deixando de nos incomodar tanto. Dizem alguns autores que a alma entra dentro de si mesma. Outros que sobe e se eleva acima de si. Com esses termos não sei exprimir coisa alguma. Tenho esse defeito, o de pensar que, dizendo as coisas como sei, me dou a entender. É uma mestra, é uma fofura. Talvez seja claro só para mim. Façamos de conta que o sentido e as faculdades que são a gente neste castelo, na comparação de que me estou servindo para explicar algumas dessas verdades, desertaram e andam há dias e anos metidos com gente estranhas e inimigas. Afinal, reconhecendo sua perdição, já se aproximam, embora não se resolvam a entrar definitivamente no castelo. Terrível coisa é o mau costume. Contudo, já não são traidores e ficam rondando pelos arredores. Vendo-os animados de boa vontade, o grande rei que reside no interior do castelo, por sua grande misericórdia, resolve chamá-los a si, como bom pastor, com um assovio tão suave, que eles próprios quase não percebem. Dessa forma, faz com que não andem tão perdidos e voltem à antiga morada, ao reconhecerem sua voz. Nesse assovio do pastor tem grande força, que abandonam as coisas exteriores e que andavam distraídos e entram no castelo. Então, como aconteceu com Elias, né? Que reconheceu que Deus falava com ele através de um sussurro bem suave. Aqui vai falar que eu preciso silenciar o exterior para reconhecer e ouvir a voz de Deus na minha alma, para adentrar nesse castelo e ter essa leitura de como que Deus fala comigo, de como que Deus fala a uma alma que do fundo do coração deseja, tem vontade, a vontade está toda direcionada para conhecer a Deus. Deixa eu ver, tem mais uma parte aqui que eu quero ver. Isso aqui a gente já está no último capítulo das quartas moradas mesmo. Se alguma for também pode haver algumas tão fracas de cabeça e de imaginação, como tenho conhecido, que lhes parece ver tudo quanto imaginam. E grande perigo, como talvez tratarei disso adiante. Não me estendo aqui porque me alarguei muito. E que nessa morada, a meu ver, entra o maior número de almas. E como nela o natural junta-se ao sobrenatural.
nessas quartas moradas é a que entra mais pessoas, né? Que as pessoas conseguem ficar até as quartas moradas, chegar até as quartas moradas. O demônio tem muito poder para prejudicar. Nas outras, de que vou falar, o Senhor não lhe dá tanta entrada. Seja Deus louvado para sempre. Amém. Então, nas quartas moradas, nós começamos a distinguir o natural do sobrenatural, a ouvir de longe a voz de Deus, a ter um trato, uma amizade com Deus. E por que isso é importante? Para o autoconhecimento, para nos conhecer, para alcançarmos um equilíbrio emocional, para que nós tenhamos força de suportar as coisas que acontecem no externo, porque eu consigo fazer esse caminho para dentro. E eu fazendo esse caminho para dentro, eu tenho a força de uma identidade. Eu consigo saber qual é a vontade de Deus para mim. E essa vontade de Deus para mim está no meu coração, em ouvir essa voz suave que Deus fala. E para ouvir uma voz suave, eu preciso silenciar. Silenciar o quê? O meu desejo pelas coisas externas. E entender que a minha alma só encontra paz, plenitude, completude, sossego, quando ela tem esse contato com Deus, quando ela verdadeiramente ouve, consegue ler a vontade de Deus para ela. E é isso que faz a diferença no crescimento espiritual. A gente ir para dentro e saber que Deus é um Deus Pai amoroso que nos ama, que fala conosco, que quer o nosso bem e que, independente das circunstâncias externas, eu encontro essa confiança em mim. Gente, é o que nós temos precisado. Independente de se lá fora tá com guerra, tá com conflito, tá tudo desmoronando, as estruturas das instituições desmoronando, eu sei que internamente eu tenho uma confiança, uma base sólida. Eu consigo ouvir a voz de Deus. E esse autoconhecimento que me leva a conhecer a Deus, a ouvir a Deus, a entender o que Deus fala comigo, é o que me sustenta e me traz força, me traz vigor para a ação. É a vida interior que se retrata no agir, mas eu não vou agir para conquistar algo. Eu posso até vir a conquistar algo, mas o que eu quero é fazer a vontade de Deus, e eu já consigo perceber a vontade dele. E quando eu consigo perceber a vontade dele, eu tenho força. A minha alma tem força, tem vigor, tem determinação para fazer. E aqui Santa Teresa vai nos falar da importância de nós sermos dóceis à vontade de Deus, de nós ouvirmos essa vontade, esse sussurro suave. E para ter essa docilidade de se deixar levar por Deus, porque até então a gente querendo fazer. Se eu for bom, se eu for participando, fazer o bem, se eu for participando de uma pastoral, se eu for frequentar a igreja, se eu for rezar o texto todo dia, se eu for fazer isso tudo é extremamente importante, mas não é isso que vai nos levar adiante no caminho da santidade. Isso é importante no caminho, numa etapa de purificação, mas nessa transição, o que Deus espera de nós é essa docilidade, essa mansidão, esse se deixar levar, se deixar ser conduzida. Na dança, a Elane entrou aqui, né, Elane? Na dança, a mulher,
que dança bem, né? Tem a dança de salão, é a mulher que se deixa conduzir, que o homem vai conduzindo. E aqui, usando essa simbologia da dança, o que se pede é isso: se deixa conduzir, se deixar conduzir por Deus, de ter essa docilidade, de ter essa alma flexível, sem grandes rigidez. Tem que ser assim, é porque eu aprendi desse jeito, é assim que vai ser. Não, tem essa docilidade, essa flexibilidade de se deixar levar por Deus. Ok? 1 hora já. Muito obrigada. Muito obrigada e continuamos com caixinhas lá nos stories, se quiser participar. Vou ter muita disponibilidade, atenção em responder vocês, porque é muito bom para mim. Beijo.